Fala pessoal, Cristiano aqui da CJS Segurança do Trabalho. Seja muito bem-vindo a esta videoaula de capacitação avançada. Hoje vamos mergulhar fundo na segurança operacional das obras de saneamento, um ambiente de alto risco que exige técnica, disciplina e profissionalismo absoluto de cada um de vocês. Esse treinamento foi expandido para garantir que cada detalhe técnico seja compreendido. Hoje eu não vim falar de norma por falar de norma. Eu vim falar do que acontece todo dia na sua frente de serviço. Vamos falar da vida real, dos desafios de campo e principalmente de como garantir que cada trabalhador da sua equipe volte inteiro para casa ao final do turno. Esse é o nosso compromisso maior e a razão de estarmos aqui hoje. Pense na complexidade do que você faz diariamente. Aquele tubo de concreto de meia tonelada descendo na vala, a manilha sendo ajustada no poço de visita e o uso constante de máquinas manuais para cortes. Tudo isso envolve riscos críticos que vamos aprender a dominar hoje através de procedimentos técnicos rigorosos e checklists precisos. Nesta aula de nível Master, trabalharemos duas ferramentas de defesa da vida, a NR11, focada no transporte e manuseio de materiais, e a NR12, que cuida da segurança em máquinas portáteis. Dominar essas normas não é apenas cumprir papel, é a diferença real entre uma obra produtiva e um acidente fatal no canteiro de obras. Nas obras de rede de água e esgoto, as estatísticas são claras e implacáveis. Os acidentes graves quase sempre acontecem embaixo de carga suspensa, dentro de valas ou por falha técnica no manuseio de máquinas portáteis. Vamos trabalhar esses três pilares para que o risco seja eliminado do seu dia a dia profissional. No final deste treinamento Master, você terá o conhecimento técnico para ser um multiplicador de segurança na sua equipe. Mas para isso, precisamos selar um compromisso. Nada de dar um jeito. No saneamento, segurança se faz com procedimento, técnica e disciplina. O jeitinho mata, o procedimento técnico salva a sua vida. Vamos mergulhar na NR11. Muita gente acha que ela só vale para o içamento, mas ela começa no caminhão. O caminho do tubo, da descarga ao armazenamento, do transporte até o fundo da vala, deve ser totalmente seguro. Primeira exigência de ouro da NR11. Todo equipamento deve ter sua capacidade máxima escrita de forma clara e visível. Se você olhar para um guindaste ou retroescavadeira e não souber o peso que ela aguenta, a operação nem deve começar. Segunda, equipamento motorizado só pode ser operado por trabalhador qualificado e identificado. Não é quem se acha mais habilidoso, é quem foi treinado e está formalmente autorizado para aquela atividade. Terceira, o material armazenado não pode atrapalhar circulação, iluminação ou saídas. Além disso, o material empilhado deve ficar afastado pelo menos 50 centímetros das estruturas laterais. Isso é norma. Grave esta medida vital. Pilhas de materiais devem estar afastadas pelo menos 50 centímetros das estruturas laterais e paredes. Isso evita pressões excessivas nas estruturas e garante o espaço necessário para inspeção constante do material e o manuseio seguro pela equipe de solo e máquinas de grande porte. Agora, vamos falar do risco que afasta o trabalhador silenciosamente, a lesão de coluna. A CLT estabelece 60 quilos como limite individual, mas entenda, isso é o teto legal, não uma meta de performance física. Se o peso é excessivo para a situação, peça ajuda ou use máquinas. Sua coluna é a base da sua mobilidade. Cuide dela. A NR17 de ergonomia exige uma avaliação real da situação de campo. Não é só sobre o peso da peça em si,
é a distância que você vai percorrer, a altura do levantamento e o tipo de piso. Um terreno inclinado ou com excesso de lama transforma um peso leve em um perigo extremo para os seus discos vertebrais. Avalie sempre o cenário operacional antes de agir. Cada material exige uma técnica específica. O tubo de PVC ocre é longo e rígido. Cuidado extremo com a alavanca e com a ponta, que pode atingir colegas desatentos. O PAD é flexível e muito liso. Se escorregar, ele pode voltar à forma original com violência, causando o efeito chicote. Conheça as propriedades do material de trabalho. Já o tubo e a manilha de concreto podem passar de meia tonelada. Isso não é para braço humano, é carga para içamento mecanizado. Antes de levantar qualquer coisa, saiba exatamente quanto pesa. Nunca chute o peso. Antes do içamento, inspecione visualmente a integridade de cada tubo. Trincas, fissuras profundas ou danos nas bolsas de encaixe podem causar o rompimento catastrófico da peça no ar sob tensão. Se o tubo não estiver em perfeitas condições estruturais, recuse o carregamento. Uma peça danificada é uma arma contra a vida da sua equipe. Aprenda a biomecânica correta. Agache sempre. Suas pernas são os motores mais fortes do seu corpo. Use-as como alavancas naturais de força. Mantenha a carga o mais próximo possível do seu eixo central. Quanto mais afastado o peso estiver do seu tronco, mais a pressão física sobre as suas vértebras se multiplica exponencialmente. Proteja sua estrutura óssea. Precisa mudar de direção com a carga nos braços? Gire com os pés, nunca com a cintura. A torção com carga é a maior causa de lesões incapacitantes. E no trabalho em equipe, a coordenação deve ser total e comunicada. Levanta no 1, 2, 3. O esforço deve ser síncrono, para que o peso não sobrecarregue ninguém de forma perigosa. Observe o caminho antes de carregar. Vergalhões, lama ou poços abertos são armadilhas. E se a carga desequilibrar, não tente ser herói. Solte para fora e afaste o pé. Coluna e pé não se recuperam. A carga sim. No momento em que a carga desequilibra ou o colega tropeça, tome a decisão profissional certa. Não tente ser herói. Solte a carga para fora, afaste seu pé imediatamente e deixe o material cair. O tubo de concreto a gente repõe no estoque amanhã, mas a sua vida e sua saúde física não têm preço. Salve-se primeiro, sempre e sem hesitar. Confira a ficha técnica ou nota fiscal. Ao pegar carga manual, agache, use as pernas e mantenha o peso próximo ao corpo. Quanto mais longe do tronco, maior o esforço na sua coluna. Suas pernas fazem a força, a coluna sustenta. No armazenamento, uma pilha que rola pode ser fatal. O piso deve ser plano e firme. Use calços em cunha nas duas extremidades da fileira de baixo. Nunca empilhe tubos na borda da vala. Respeite a altura do fabricante. Mantenha 50 centímetros de afastamento das laterais. Retire tubos sempre de cima para baixo. Nunca puxe do meio. Não suba na pilha nem coloque ferramentas em cima. Elas podem virar projéteis se a pilha se movimentar. 3 proibições que não aceitam exceção ou jeitinho. Não suba na pilha para amarrar cintas ou fazer conferências. Jamais fique no ponto de esmagamento entre a pilha e uma parede ou máquina. E nunca use os tubos como mesa. Se a pilha vibrar, esses objetos viram projéteis contra você e sua equipe. A segurança não permite facilidades. Posso içar com a retroescavadeira? Depende do fabricante e se há ponto de içamento homologado. Use sempre o ponto correto e respeite a tabela de carga. Lembre-se, quanto mais longe a carga,
menor o poder de levantamento da máquina. Erros fatais que tiram vidas. Nunca amarre a cinta diretamente no dente da caçamba e jamais a use como plataforma de trabalho para pessoas. Mantenha sempre os estabilizadores em sapatas e solo firme. Máquina pesada na borda da vala causa desmoronamentos imediatos. Afaste o equipamento da borda da vala sempre, sem qualquer exceção. Acessórios como cintas, cabos e manilhas devem ser inspecionados antes de cada uso. Cintas sem etiqueta legível devem ser descartadas imediatamente. Procure por cortes, costuras rompidas ou manchas de produtos químicos. No cabo de aço, procure arames rompidos ou alma aparecendo. Nas manilhas, regra de ouro. Use o pino original e rosqueie até o fim. Parafuso de obra não substitui pino de manilha. E o gancho deve ter a trava de segurança operante. Use sempre o pino original da manilha, nunca parafuso de obra. O gancho deve ter trava de segurança. Mantenha o ângulo da lingada próximo a 60 graus. E use cabo guia para orientar a carga, nunca suas mãos diretamente. A comunicação técnica entre operador e sinaleiro é o coração de toda manobra segura. O operador só deve obedecer a um único sinaleiro capacitado, evitando comandos conflitantes que geram acidentes. Porém, a parada de emergência pode ser dada por qualquer pessoa da equipe que identifique um perigo. Conheça e respeite a linguagem universal dos sinais manuais de obra. Vamos à prática. Descer o tubo. Primeiro, planeje peso e alcance. 2. Isole a área com cones. 3. Faça a amarração técnica. 4. Teste subindo 20 cm. 5. Desça com a vala vazia. 6. Desamarre só após estabilizar. Siga esses passos sempre. Ninguém na vala durante a descida. Entre apenas quando o tubo estiver no fundo e a lingada aliviada. E lembre-se, redes de esgoto são espaços confinados. Seguir a NR33 com medição de gases e vigia é uma exigência legal e vital. Entramos na NR12. Entenda a hierarquia técnica de controle de riscos. A proteção coletiva, instalada na própria máquina, vem sempre em primeiro lugar. Coifas, protetores de disco e grades de segurança não são acessórios opcionais, são obrigatórios por lei. O EPI é apenas sua última barreira. Nunca remova uma proteção fixa alegando que está usando óculos. A máquina deve ser segura por projeto e construção. Na esmerilhadeira, coifa e punho lateral são itens obrigatórios para garantir o seu controle e segurança física. Na policorte, a proteção deve estar íntegra e a peça obrigatoriamente travada na morsa metálica de base. E na serra mármore, a proteção retrátil deve funcionar perfeitamente. Se travar ou não voltar, a máquina está interditada. Use respirador contra poeira de sílica em todo corte de material. Um erro fatal comum: usar discos incompatíveis com o equipamento. A rotação máxima indicada no disco deve ser sempre igual ou maior que a rotação da máquina. Se o disco girar acima do seu limite de projeto, ele se fragmenta e explode como um projétil contra o operador. Cheque o RPM antes de montar qualquer acessório de corte. A compatibilidade técnica de acessórios salva vidas todos os dias. Betoneiras exigem proteção de coroa e pinhão para evitar amputações severas de mãos e dedos. Cabos elétricos devem ser íntegros e de isolação pesada. Remendos com fita isolante são focos de choque elétrico e incêndio. O quadro deve ter dispositivo, DR e aterramento verificado por profissional. Água e eletricidade no canteiro exigem atenção máxima e tolerância zero com improvisos de qualquer natureza. Manutenção e limpeza se fazem com a máquina bloqueada e sinalizada.
Antes de trocar um disco ou limpar o balão da betoneira, tire da tomada e use o sistema de bloqueio e etiquetagem, o Loto. Se a máquina só funciona quando alguém precisa segurar o fio em determinada posição, ela é lixo técnico e deve ser recolhida e descartada. Segurança técnica não aceita gambiarra elétrica. A proteção elétrica envolve cabos, mas também os plugs e tomadas. Na obra de saneamento, a umidade é constante. Use apenas tomadas blindadas industriais e garanta que o plug possui o pino de aterramento intacto. Remover o pino de terra para ligar em tomada comum é uma infração grave. Não ponha sua vida em risco. Encarregado, a segurança da sua equipe começa na sua decisão diária antes do acidente acontecer. Faça as 6 perguntas vitais antes de cada içamento planejado. Use o DD, esse para planejar os riscos reais do dia. O DD não é uma formalidade para assinar listas. É o momento de alinhar a proteção da vida. Lidere pelo exemplo técnico e pelo procedimento. Sua liderança salva vidas. Fechamos com as 7 regras de ouro. Proteção sempre, só operados treinados, sem gambiarras, checklist diário, máquina defeituosa recolhida. Coluna, mão e vida. Não as coloque em risco por pressa ou excesso de confiança no ambiente de obra. Rede de esgoto. A gente conserta. Sua vida e sua saúde não têm conserto. Sou o Cristiano, da CJS Segurança do Trabalho. Tenha um excelente dia de trabalho seguro. Um abraço. E não se esqueça de fazer o teste de avaliação após esse vídeo.